Olá, tudo bem? Eu costumo recomendar aos membros do grupo de pesquisa que eu coordeno na UFS a leitura de livros pertinentes ao tema que nós trabalhamos. Há alguns dias atrás, eu recomendei para a linha de pesquisa Estudos sobre a Cabala esta obra, O Segredo de Spinoza, de José Rodrigues dos Santos. Na ocasião, o professor doutor Rodrigo Pinto de Brito, que é professor de filosofia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, aproveitou para indicar outras duas obras do mesmo gênero, que é um romance histórico. E me solicitou um resumo deste livro. Na verdade, os dois livros que o professor Rodrigo indicou são obras em inglês. A vantagem desse é que é uma obra em português, né? Então, aqueles que só dominam o português poderão ler. Bem, eu indiquei como uma recomendação, primeiramente, do professor Clóvis de Barros, que é esse famoso professor de ética da Universidade de São Paulo e que, portanto, obviamente, tem que passar pela obra de Spinoza. Pois bem, vou aqui cumprir com o desafio do professor Rodrigo e fazer um pequeno resumo deste livro para os membros do grupo de pesquisa. Vou aproveitar e postar no canal do YouTube para que os nossos simpatizantes que acompanham o nosso trabalho também possam aproveitar. E, com isso, ver se consigo incentivar vocês à leitura do livro. Bem, metodologicamente, a primeira tarefa é nós respondermos a pergunta: quem escreveu? Ou seja, quem é José Rodrigues dos Santos? José Rodrigues dos Santos é provavelmente, atualmente, o escritor mais badalado, né, mais afamado de Portugal, que obtém um sucesso tremendo com suas obras. Bem, o campo dele de origem é o jornalismo. Ele é doutor em comunicação, professor universitário também, mas se dedica ao jornalismo como sua maior atividade profissional. Tanto que apresenta um telejornal muito importante na televisão portuguesa. Ele nasceu em Moçambique em 1964 e já se consagrou no mundo literário com várias obras, inclusive ganhando vários prêmios literários. E esta obra que ele escreveu é um romance histórico. Bem, como professor de história, eu acompanhei a leitura e fazendo um crivo dos fatos históricos que ele apresenta, de uma fidedignidade muito grande. Ele consegue apresentar os principais fatos históricos do século XVII, né, no tempo de vida de Bento de Spinoza, com muita propriedade, de forma muito criativa. Então, o que me chamou a atenção é como ele iniciou o livro. Eu vou contar para vocês. Antes, porém, um breve resumo da vida de Spinoza, que ele retrata no livro e que nós precisamos ter uma noção para acompanhar a leitura e até essa apresentação. Bem, Spinoza nasceu em Amsterdã, no ano de 1632. Porém, sua família, a origem mais remota de sua família é a Espanha, de um lugarejo lá chamado Spinoza. Daí o sobrenome da família, né? De Spinoza. Em 1492, esta família migrou da Espanha para Portugal devido ao decreto de expulsão dos judeus assinado pelos reis católicos no dia 31 de março de 1492. Então a família Spinoza migrou para Portugal. Radicaram-se então em Portugal. E aí até a ocasião em que tornaram-se marranos, criptojudeus,
lá em Portugal, até a ocasião em que aproveitaram, né, a ideia de liberdade que prevalecia, né, a tolerância religiosa que prevalecia nos Países Baixos, né, as chamadas Províncias Unidas, que nós chamamos hoje de Holanda, e migraram. A família Spinoza migrou para Amsterdã. O pai de Benito Spinoza, ou Bento Spinoza, Bento de Spinoza, era um rico comerciante português estabelecido em Amsterdã, que frequentava a sinagoga que os judeus conseguiram organizar em Amsterdã. Pois bem, esse é o contexto de origem mais remota de Bento de Spinoza. Ou seja, ele era um judeu holandês de origem portuguesa, que foi criado frequentando a sinagoga de Amsterdã, levado por seu pai, que era um membro muito respeitado da sinagoga, da comunidade judaica de Amsterdã. Pois bem, Spinoza, aí vem o início do livro, Spinoza, que nasceu em 1632 e morreu em 1677, portanto, a vida dele transcorre ao longo de importantes fatos históricos que são narrados no livro. Spinoza, quando criança, assistiu na sinagoga de Amsterdã, e isso não só o romance histórico de José Rodrigues dos Santos mostra, como também existem outros historiadores especialistas na biografia de Spinoza que dizem que efetivamente, provavelmente, Spinoza assistiu esse evento que eu vou narrar para vocês. Então Spinoza, criança, assistiu à humilhação pública que sofreu o famoso escritor Uriel da Costa. Quem foi Uriel da Costa? Que foi flagelado na sinagoga de Amsterdã pelos judeus de origem portuguesa. Uriel da Costa foi um escritor que desenvolveu ideias de crítica à comunidade portuguesa e ao judaísmo ortodoxo. Quando eu estive no Porto, fazendo minhas pesquisas para escrever meu trabalho de pós-doutoramento, eu fui à Biblioteca Municipal do Porto, uma biblioteca imensa, maravilhosa, e se diz que tem mais de 1 milhão de volumes. Eu fui à Biblioteca do Porto e consegui lá uma obra muito rara, uma obra muito especial, que foi o Exame das Tradições Farisaicas. Eu consegui, junto à diretora da Biblioteca do Porto, uma cópia deste livro, escrito por Uriel da Costa, livro no qual ele critica o judaísmo ortodoxo, ele chama as tradições farisaicas, e trouxe para o Brasil. A partir deste livro, orientei uma dissertação de mestrado da professora Hernânia Santana e fiz questão de mandar para o professor Dr. Moacir Amâncio, que é membro de nosso grupo de pesquisa e é professor da USP, né, do Núcleo de Estudos Judaicos. Mandei para ele ter uma cópia lá também, porque é uma obra rara que eu tive a oportunidade de conseguir, que a diretora da Biblioteca do Porto me providenciasse uma cópia. Ela me tratou de forma muito especial, não é isso? E aí eu tenho aqui, e serviu até para o mestrado de Hernânia. Pois bem, a partir das ideias que Uriel da Costa desenvolveu neste livro e em outros que ele escreveu, a comunidade judaica de Amsterdã o excomungou. Ora, uma excomunhão naquele tempo no mundo judaico significava quase que um decreto de morte, porque ele, Uriel da Costa, que também havia migrado de Portugal para Amsterdã, todo o seu entorno, até a sua família, não poderia mais manter contato com ele. Então, depois que ele foi excomungado, devido a estas obras que ele escreveu,
ele retratou-se para poder voltar ao convívio, pelo menos com sua família e com a comunidade, né? Pois bem, mas para que ele pudesse se retratar, ele passou por uma cerimônia pública na sinagoga de Amsterdã, que foi uma cerimônia na qual ele recebeu chibatadas. Depois ele teve que deitar-se na porta da sinagoga e todos os membros presentes tiveram que passar e pisar nele para sair. Bem, o livro começa com esse incidente marcante, com esse incidente bastante forte. Provavelmente Bento de Spinoza passou por sobre Uriel da Costa e o pisoteou, como todos os membros que estavam presentes naquele dia na sinagoga, no momento desta cerimônia. Segundo o autor, isso ficou, obviamente, né, isso influenciou bastante o futuro de Bento de Spinoza. Ora, ele era uma criança, porém, uma criança dotada de uma inteligência tremenda, né? Perdeu logo cedo sua mãe, né? Vítima de tuberculose. Logo em seguida perdeu também o pai, porém ele ficou cuidando dos negócios do pai, junto com o irmão, e frequentava, né, a escola rabínica. Devido à sua inteligência, ele era uma grande promessa e uma grande esperança de se tornar um rabino. E ali ele teve contato com uns rabinos importantes, né, da época, famosos até por seus escritos, né, como Menashe Ben Israel, Mortera, rabinos que se tornaram importantes na própria história da comunidade judaica de Amsterdã, que é uma comunidade que ainda hoje é tomada como modelo pelo movimento Bnei Anussim. Mas o interessante é que o autor, o José Rodrigues dos Santos, logo após o suicídio que se seguiu a essa humilhação de Uriel da Costa, ele coloca na boca da mãe de Uriel da Costa, desesperada, após o suicídio do filho, que não resistiu à humilhação pública, ele coloca na boca da mãe de Uriel da Costa, aí obviamente a ficção, né? Palavras onde uma condenação à comunidade judaica de Amsterdã, que fora vítima da Inquisição, né? E na Península Ibérica vivia perseguida pela Inquisição, e que lá na Holanda, onde eles tinham liberdade, onde constituíram sua comunidade, também perseguiam, né? Não admitiam a liberdade de pensamento, chegando a este ponto da flagelação pública. Pois bem, então, Bento Spinoza, que assistiu a este evento, que perdeu mãe e pai, ainda jovem, frequentava a yeshiva, né? A escola judaica. O Raham, que era o principal rabino da comunidade, tinha grande esperança, o rabino Mortera, grande esperança que Bento Spinoza se tornasse, quem sabe até o seu sucessor, devido à inteligência que ele manifestou desde jovem. E aí ele mostra como, desde jovem, Bento Spinoza leu obras como os livros de Maimônides, o racionalismo de Maimônides. Ele vai mostrando as influências que o próprio Bento de Spinoza recebeu no seio do próprio judaísmo. Só que aos 17 anos ele já tinha um pensamento muito independente, já tinha desenvolvido o próprio princípio daquilo que depois vai ser o estudo histórico crítico do texto da Torá, né, das chamadas Escrituras Sagradas,
E aos 17 anos, ele, sob influência também de um médico espanhol, Juan do Prado, ele acaba também sendo expulso, sendo excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã. Outros historiadores, não José Rodrigues dos Santos, dizem que ele se antecipou e saiu da comunidade, escrevendo um tratado onde mostrava todos os seus pensamentos, que principiaram também por uma crítica ao texto do Velho Testamento, onde ele defendia que efetivamente Moisés não escreveu a Torá, o chamado Pentateuco. Obviamente, Benedito Spinoza, ele inaugurou os estudos históricos críticos do texto da Bíblia, né? No caso do Antigo Testamento, que ele também aplicou posteriormente até o próprio Novo Testamento. Daí você tem os estudos da alta crítica, né, que se desenvolveram posteriormente, e efetivamente, a não ser pessoas que estão aferradas a um fundamentalismo bastante primário, que ainda pensam nessa ideia de que Moisés escreveu o Pentateuco. Pois bem, obviamente, de acordo com a própria evolução da ciência, né, o estudo histórico-crítico dos textos bíblicos, se demonstrou que você conhecendo a história do texto bíblico, você não vai defender certas teorias que o fundamentalismo defende, como defendia naquela época, e pelas quais efetivamente chegou a perseguir, a excomungar pessoas como Uriel da Costa e Bento de Spinoza, e o próprio Juan do Prado depois vai ser excomungado. Ora, após a expulsão da comunidade judaica de Amsterdã, Bento de Spinoza, que a partir daí não tinha contato mais nem com sua família, né, foi acolhido em casa de um holandês, professor de latim, professor de filosofia, que também participava, junto com Spinoza e tantos outros, desse movimento mais liberal, né? Desse movimento das novas ideias, que eram leitores de René Descartes, Thomas Hobbes, né? Francis Bacon, os filósofos que naquele momento estavam lançando os fundamentos do pensamento liberal que depois fundamentou o próprio iluminismo. Então, Spinoza foi acolhido por esse professor em sua casa e passou a trabalhar com lentes, passou a fabricar lentes e tirou o seu sustento até o final da vida da produção de lentes, e um pouco também que ele passou a escrever, né? Eu não penso que ele tenha conseguido muito êxito financeiro com os livros que publicou. Pois bem, o autor, ele tem um desenvolvimento do ponto de vista histórico, né? Onde ele vai mostrando os grandes fatos históricos nesse período de 1632 a 1677, de forma muito fiel. Ele mostra os fatos históricos de forma muito fiel, fatos importantíssimos, né? Ora, ele mostra o domínio holandês do Brasil, né? Isso se reflete no livro. Ele mostra o fim da União Ibérica, né? O período em que a Espanha dominou Portugal, né? E ele mostra como, ainda vivo, o pai de Spinoza, Miguel de Spinoza, celebrou, né? Celebrou quando Portugal se libertou do domínio espanhol. Ele mostra as guerras entre Espanha e Holanda e as consequências disto. Uma das consequências foi a própria invasão holandesa do Brasil, né? Ele mostra as guerras da Espanha com a Inglaterra, a França, as três grandes potências da época, Espanha, Inglaterra e França, e os países baixos, né, as províncias unidas, que nós chamamos hoje de Holanda, neste meio. E
um país com um diferencial tremendo, com um pensamento liberal consolidado em um partido político que chegou ao poder, protestante calvinista, alguns destes formando um partido liberal, tendo também o partido fundamentalista, e Spinoza, que participou desta vida cultural e política de Amsterdã, se unindo a estes pensadores liberais, onde eles se reuniam periodicamente para discutir e analisar a obra de René Descartes, a obra de Thomas Hobbes, a obra de Francis Bacon, a obra, de um modo geral, dos próprios pensadores da antiguidade clássica. Com isso, Spinoza formou a sua estrutura para tornar-se provavelmente o maior filósofo do século XVII. Por que eu digo isso? Porque, além de ser o iniciador do método de interpretação histórico-crítico das Escrituras Sagradas, a exegese, além de ser um grande influenciador do que posteriormente seria a alta crítica, a partir desta hermenêutica científica do texto bíblico, Spinoza foi, devido ao seu racionalismo extremado, ele foi o fundador dos ideais da modernidade. Ele vai influenciar o iluminismo que virá no século XVIII. Pois bem, Spinoza, devido ao seu pensamento liberal, ele foi acusado durante sua vida de ateu. Por isso que ele fugiu de Amsterdã e ele viveu em várias pequenas cidades ali da Holanda, em Haia, viveu em Haia, viveu em outras cidades ali, sempre procurando ficar livre dos conservadores, dos fundamentalistas, calvinistas, que acabaram chegando ao poder antes da morte de Spinoza. Ele foi beneficiado porque, enquanto ele viveu e militou filosoficamente, ideologicamente, religiosamente, a maior parte do tempo de sua vida, o governo estava nas mãos dos calvinistas liberais. Ao final de sua vida, perto antes dele morrer, isso mudou e ele teve que ter muito cuidado com suas palavras. É tanto que sua principal obra, a Ética, só foi publicada após sua morte. Pois bem, ele conseguiu publicar livros que efetivamente revolucionaram o pensamento da época. Só que uma coisa interessante que o José Rodrigues dos Santos diz aqui é que ele escreveu numa postura de marrano. Interessante, né? Ele fez questão de publicar em latim, justamente para dificultar a leitura, pelos radicais, fundamentalistas, calvinistas. Fez questão de publicar em latim e, segundo José Rodrigues dos Santos, uma escrita marrana, onde ele procurou efetivamente esconder a essência de sua obra, de seu pensamento. Daí o título, O Segredo de Spinoza. Ao final do livro, o autor revela esse segredo de Spinoza. Qual seria esse segredo de Spinoza? E interessante que ele revela esse segredo num diálogo que Spinoza mantém com o filósofo alemão, ainda jovem na época, que vai visitá-lo, Leibniz. Aí ele revela esse segredo. Ao longo do livro, do ponto de vista do pensamento filosófico de Spinoza, eu já falei que os grandes fatos históricos ele apresenta muito bem, como historiador eu fiz essa avaliação, e como leitor de filosofia, não sou filósofo, eu observei o seguinte: ele tem muito, o pensamento filosófico, político e religioso
de Spinoza, ele coloca nos diálogos que Spinoza mantém com os intelectuais da época, com os filósofos da época, como Leibniz, que vai visitá-lo. Ele coloca o pensamento de Spinoza nestes diálogos. E ele, ao final do livro, diz que esses diálogos colocou os textos dos livros de Spinoza, de forma muito interessante. Então, ele construiu o livro a partir de uma pesquisa profunda. Ele pesquisou para escrever esse livro, a pesquisa profunda, consultou vários especialistas. E aí o segredo de Spinoza qual é? O segredo de Spinoza é que, a partir deste racionalismo radical dele, alguns dizem que ele era mais racionalista do que o próprio René Descartes. A partir do seu racionalismo radical, ele dizia que Deus e a natureza eram a mesma coisa. Posteriormente, veio um pensador e cunhou a expressão panteísmo. Eu nem sei se é muito justo dizer que Spinoza era panteísta. Na época dele, seria um anacronismo dizer, já atribuiu panteísmo a ele na época dele. O certo é dizer que ele dizia que Deus e a natureza são a mesma coisa. Este é o grande segredo de Spinoza. E esta ideia, que eu penso que provavelmente tem até alguma influência cabalista, porque ele leu obras cabalistas, como Abraham Cohen de Herrera. Eu penso que até posteriormente ele teve alguma influência aí para conceber esta ideia desta relação Deus e natureza, como ele defendeu e como efetivamente, posteriormente, vão dizer que era um panteísmo. Eu penso que talvez um panenteísmo seja a concepção mais adequada a atribuir a ele, a partir do momento que nós admitamos que ele teve alguma influência cabalista. A cabala influenciava a comunidade judaica de Amsterdã, então ele desde criança já estava sob essa influência. O rabino da Fonseca, né? Ele foi rabino aqui da comunidade judaica aqui de Recife, né? Ele conviveu na época lá de Spinoza, e era cabalista, né? Ou seja, o livro eu recomendo a leitura. Por quê? Do ponto de vista da criatividade, muito bem construído, que ele vai colocando os diálogos, né? E o pensamento de Spinoza vai aparecer nesses diálogos, nas correspondências também dele com a comunidade de filósofos, de estudiosos da época. Ele é fiel à evolução histórica dos acontecimentos e ele apresenta a vida de Spinoza com detalhes interessantes. Eu penso que com isso eu reforço a minha recomendação da leitura do livro para os membros do grupo de pesquisa e também para os nossos admiradores e seguidores em nosso canal. Até a próxima.